Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Começando mais um podcast Cinema Aventura. Hoje, celebrando um dos grandes filmes de fantasia dos anos 80, que gerou uma febre pelo mundo. Estou falando do filme dirigido por John Milius em 1982. Estou falando de Conan, o Bárbaro. Antes da gente começar as decapitações de hoje, vou dizer que o podcast Cinema Aventura está no SoundCloud, no Spotify, no YouTube, além no Facebook e no Instagram. Em todos esses lugares você vai procurar podcast Cinema Aventura. Cinema Aventura, tudo junto. Se inscreva, nos siga e dá aquele joinha que isso vai ajudar muito a gente. E hoje comigo, ele que estava lá no primeiro programa, estreou com a gente aí, e hoje veio falar de um personagem que ele gosta bastante. Ele que retornou de Tanasul, na Aquilônia, subiu o Rio Cirque, o indicado ao prêmio HQ Mix, Rogério Curiel. Tamo aí de volta. E com a gente aqui um cara que eu fiquei bem contente que aceitou o convite aí para participar aí do programa. Ele que é de Estígia, fica pra lá da Aquilônia. Ele é o mentor do canal HQ Você Precisa Saber. Gente, vocês precisam ver esse canal no YouTube, que é muito bom para quem gosta de quadrinhos clássicos. Tem vários segmentos ali que são bem interessantes, e para quem quer conhecer, na verdade, os quadrinhos clássicos ali da Marvel, da DC, o programa Formações, que eu sou muito fã desse programa, porque você conhece de tudo ali, cara. Então, tenho o orgulho de apresentar aí o cara que tem um nome de avenida, Rafael Monteiro de Castro. Muito obrigado pelo convite, Rogério, prazer aí, cara. Vamos trocar uma ideia sobre o cinério aí, que eu curto bastante também. Eu só vou falar que vai ter muitos spoilers aí, tá, gente? A gente sempre mete uns spoilers e não avisa que tem spoilers. Mas, porra, o filme tem quantos anos já? Vixe, 38. 40. 38, né? Pra quem não sabe, eu acho difícil alguém não saber que o Conan surgiu nos pulps americanos, né? Do Robert E. Howard, que li recentemente, achei ele um bom escritor, cara. As narrativas que ele constrói te empolgam, assim, as epopeias bem bacanas. E depois de muito tempo, graças ao Roy Thomas, né? Foi para os quadrinhos. Assim como vocês devem ter conhecido o Conan nos quadrinhos, né? Não, eu não tenho as recentes publicações que saíram. Eu tenho aqueles 2 livros que saíram pela Conrad, né, da capa branca. Eu comprei já tem alguns anos. Pra mim, eu vi um outro Conan diferente daquele que a gente viu nos quadrinhos, né? Que a gente conheceu lá nos quadrinhos. E acho que o meu primeiro contato com o personagem mesmo, acho que foi ali, finalzinho dos anos 80, quando eu consegui contar uma espada selvagem de Conan. O meu primeiro contato provavelmente foi com os quadrinhos. Eu lembro muito bem quando eu era bem moleque, que passou o primeiro Conan na TV e meus pais não deixaram assistir. E o moleque que estava na minha classe, a mãe dele deixou. E ele ficava contando pra gente o que acontecia, e eu ficava, que raiva, eu queria ver. Porque na época eu achava que era um filme tão pesado que era censura 18 anos. Eu nem sei se foi na época. Acho que foi, né? Mas eu achava que era um filme muito, muito pesado, quando eu era molequinho, porque meus pais não me deixaram assistir. Eu acho que isso foi antes. O primeiro contato que eu tive nos quadrinhos foi com, eu acho que é o número 21 da Espada Selvagem de Conan. Eu não entrei na Conan Mania, não foi a coisa que eu viciei. Eu era muito mais de super-herói, até hoje sou muito mais de super-herói, X-Men, Vingadores, mas eu tenho bastante coisa de quadrinhos, e na época que saíram Heróis da TV, pegava muita coisa.
gosto bastante do Cinério, da lenda, das coisas envolvidas. E muita coisa foi muito misturada na cronologia da Marvel naquela época, e agora estão fazendo isso de novo, mas acho que de um jeito bem mais indecente, no meu ponto de vista. Porque, assim, nos livros não tem uma cronologia certa, né? Aí eu acho que o Roy Thomas tentou fazer isso. O problema é que aí a Abril ainda misturava mais ainda, né? O Abril Verso era bem complicado. O Abril Verso. Eu lembro da primeira história que eu li, que era no Super Aventuras Marvel, acho que 11. Que tem aquela capa bonita ali do como é que é o nome do pintor ali? O Norrin. Como é que é o nome dele? Norrin, né? Que é ele tipo no deserto, assim, tem uma mulher caída, assim. E era uma história assim, daqueles tipos de história que o cara vê lá que o Conan vai matar e aí o cara cria o próprio destino, né? Na época eu nunca tinha lido uma história daquela lá, eu tinha pirado, falei, nossa, que legal. Mas assim, eu também nunca fui, eu fui mais dos super-heróis. O Conan é uma coisa que eu fui começar a ler mesmo depois de muito tempo, assim, já adulto. Eu lembro que eu tenho aquele heróis da TV que ele vem pro nosso presente, que ele acaba virando um cafetão lá. Então os negócios meio engraçados, assim, ele se envolve com uma menininha que fica ensinando que era uma prostituta e tal. Ela é legal a história, mas é bem anos 70. Bem, então a gente conheceu assim, né? Uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que pouca gente sabe não, pouca gente não notou, né? Porque eu acho que a realização do Conan também se deve, né? Lógico, teve os anos 80 é o panteão de filmes de fantasia, né? O retorno dos filmes de fantasia. Eu acho, não sei vocês acham que isso se deve ao Star Wars? Tem uma citação engraçada que o John Milius fala que a crítica da Time na época pro primeiro filme do Conan foi Star Wars escrito por um psicopata, que foi assim que a Time descreveu o primeiro filme do Conan. Então, tipo, né? Não podiam ter desprezado mais o trabalho do Milius, que eu acho um trabalho primoroso com o universo Conan. É engraçado que tudo que se fazia de fantasia naquela época tinha necessariamente, né, a pessoa correlacionava com Star Wars, porque a galera não estava acostumada ainda com o gênero. Então, desse período dos anos 80 aí, dos filmes de fantasia, todas as misturas, as produções italianas com as produções americanas, né? Que os caras faziam uma redobragem. Né? Eu vi isso muito no filme da Red Sonja, tem muito italiano, né? Foi... o Ed Summer, que era pintor, diretor e roteirista, né? Certa vez conversava com seu amigo Edward Pressman, que produziu, entre outros, O Barco, que é um filme excelente. Não sei se vocês assistiram. É um clássico, mas eu não assisti. Que o Conan podia ser um eventual sucesso. Aí o cara ficou mostrando. Foi através das pinturas do Frazetta, né? Isso aí. Pro pessoal aí. Eles ficaram um tempão para tentar viabilizar esse negócio. Isso aí foi lá para 77, 78. O John Milius entrou na parada. Eu não lembro se teve alguém cotado antes para dirigir. A primeira versão do roteiro é do Oliver Stone. Né? Tá. Chegou a ser cotado para dirigir. Então, e na época ele era um roteirista, o cara já tinha ganhado o Oscar já, né? O Expresso da Meia-Noite. Assim, ele era a figura famosa entre os roteiristas, veja só, hein? Então, parece que teve uma coisa que eles precisavam também de um cara famoso no roteiro para ingressar aí nesse negócio aí. Só que o projeto do cara é inviável, né? Foi uma coisa assim absurda, né? E muito sobrenatural, né? E esse sim seria um filme de fantasia. O filme que o John Milius fez é muito mais focado na realidade, embora tenha fantasmas e bruxaria, essas coisas. O do Oliver Stone tem um combate de dois exércitos mutantes, uma gigantesca, coisa, né? Para aquela época, quase impossível de se filmar, né? Em 82 ia ficar um monte de bonequinho ali brigando, não sei nem como eles vão fazer esse negócio. Stop motion, né? 81 ainda entrando em 81, ainda tinha um stop motion do Fúria de Titãs, né? Hoje é bem datado. Na época a gente adorava e tal. Mas era uma criatura, duas, você fazia um exército, né? Imagina, milhares de stop motion, imagina o trampo que, né? Não. E ainda mais depois de Star Wars, cara. A coisa mudou mesmo. Pra quem não tá ligado, o John Milius, ele é mais roteirista do que diretor, né? E entre os roteiros dele, ele escreveu junto o Apocalipse Now, o Dirt Harry dele também. Ele dirigiu poucos filmes ali, teve o Dillinger, aí teve o
Wednesday, eu acho que é um filme sobre surf, e teve o Vento e o Leão, que é com Sean Connery, que é um filme bem bacana. E é meio assim, deserto, meio épico, tem uma coisa já semelhante ali. E depois um filme bem manjado, né? Que é o dele, que é o. Como chama o Red Dawn? Amanhecer Violento. Amanhecer Violento, é isso? A gente já falou do Stone, né? Que o roteiro do Stone ia ter 4 horas, né? O cara tá louco. Um dia vamos fazer o Oliver Stone Cut. Cara, e se não me engano, ia se passar no futuro, né? Não ia ter um negócio assim? Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei. Parece que, assim, a primeira vez. É porque, assim, era na fase do Oliver Stone cheiradaço também, né? E ele já tinha. Lá eles falam também que ele já tinha o roteiro do Platoon, então o cara achou que. Mas eu acho que aqui é migué, cara. Eu acho que ele tinha ganhado o Oscar e os caras queriam alguém desse naipe aí, né? Pra fazer. Mas a mão do John Milius ali que eu acho que é a certeira, assim, porque ele pega o negócio e faz uma coisa visceral, que é o universo do Conan, né? Uma coisa pesada, visceral, um ambiente complicado de se viver, assim. Acho que ele entendeu bem o universo da coisa no meu. O Stone procurou o Ridley Scott pra dirigir, né? Mas aí ele não tava... tinha o Ridley Scott foi cotado, verdade. Ele declinou. E aí, e assim, a gente tava falando do Milius, cara, mas é legal porque ele, assim como o Ridley Scott se comprometeu a fazer o Alien, porque ele acreditava muito no projeto, cara, o John também, cara, é muito foda. O cara vestiu a camisa mesmo. O John Milius, ele é um cara de extrema direita, e eu não quero aqui dizer se isso é certo ou errado, isso não importa. Mas o que eu acho legal é que eu acho que isso está impresso no filme. Não que o filme tenha essa ideologia, mas está impresso uma coisa mais. Ele é um cara meio rude, ele como pessoa. Isso não quer dizer que quem é de extrema direita seja, mas quero dizer assim, ele é um cara curto e grosso, né, como pessoa. Tanto que tem lá o Schwarzenegger, tem uma hora que ele cai lá e fica sangrando e ele vira pro cara, corta aí, tô sangrando e tal. E o John Milius fala, cara, o sangue vai passar, o filme vai ficar para sempre. Então, tipo, dane-se você. Então, assim, é o jeito do cara, sabe? Ele é quase um cara daquela época, assim, também, né? É um cara bem bronco, né? Broncão mesmo. Eles acabaram encontrando o Dino De Laurentiis. Eu acho que nesse período eles já queriam Schwarzenegger, mas teve outros caras na parada, né? Vocês chegaram a ver quem que podia ser? Eu vi, tem uns negócios nada a ver, cara. Que puta. Eu tava vendo com a minha mulher, ela falou: Você não quer anotar que você vai esquecer? Eu falei: Não vou esquecer. Eu já esqueci tudo. Cara, Charles Bronson foi cotado. Imagina o Charles de bigode e cabelão, de tanguinho. Porque o bigode jamais ia sair, né? E o cara que faz o pai do Conan foi cotado também. William Smith. E tem a história do Schwarzenegger encontrando, né, o Dino De Laurentiis, né? Primeira vez. Ele fala que o cara era um produtor muito rico, né? O Dino De Laurentiis, cara italiano, mas já trabalhava em Hollywood. E ele estava na sala dele lá e a sala ele tinha uma mesa imensa, assim. Ele era um cara baixinho. Aí o Schwarzenegger entrou, a primeira conversa que ele foi ter com o Dino De Laurentiis, ele virou para ele e falou: por que um homem tão pequeno precisa de uma mesa tão grande? E aí, tipo, já criou um puta clima bosta, assim. Às vezes fala, não, vamos reverter, né? Porque o Schwarzenegger, é que nem o John Milius fala, né? Se não existisse o Schwarzenegger, a gente ia ter que fabricar um Schwarzenegger para fazer o Conan, né? Porque não tinha ninguém que tivesse aquele porte, né? Aquela coisa. Né, cara? E até hoje estão aí. Tentaram lá aquele alemão lá para fazer a série, não rolou. Jason Momoa também, assim, sei lá, né? Não... É que o Jason Momoa. O Momoa, ele tem um visual, eu acho o visual dele legal para ser o Conan. Mas o filme é ruim, aquele filme é muito. O Momoa exótico, né? Um cara meio exótico, né? Ele tem uma cara meio de frazeta, assim, eu acho. Eu acho que o Conan dele lembra muito daquela versão da Dark Horse, do Gary Nord. O visual. Tá. É verdade. Eu acabei percebendo, cara, que as melhores histórias do Roy Thomas são adaptações dos livros do Howard. Aí eu já achei meio assim. Dá pra ver. Hein, Rogério? Não dá pra ver a diferença? Não, dá pra. Tá tranquilo. E
essa principal diferença entre o filme é bem diferente, né, o personagem. Eu acho que é aquela questão. A gente esqueceu de falar que, assim, lá atrás, que o Oliver Stone achou que ia ser uma saga, né? Ia ter um monte. Uns 12. Só que foi umas 12. Aí o John Williams já falou que ia ser uma trilogia. Cada um ia. E eu acho que assim, faria sentido esse Conan não ser o Conan que a gente conhece, porque eu acho que ele ia desenvolver mais pra frente. Eu acho que até no Conan Destruidor ele é mais parecido com os quadrinhos do que nesse primeiro. Eu acho engraçado é que todo filme termina com aquilo, né? Mas isso é uma outra história. E tipo, dá aquela sensação, pô, vai continuar. Só que o próprio Destruidor não tem aquela sensação de continuação do outro. Parece uma coisa totalmente diferente. E o 2 também termina com essa deixa e depois nunca mais feito uma continuação direta. Nunca mais. Aí, esse trio aí, que ele queria 3 caras meio inexperientes aí, né, no final das contas, aí foi o Schwarzenegger, né, que aí logo de cara já queriam. A Sandahl Bergman, que eu acho que ela faz muito bem, cara, pra uma mina que era dançarina, eu acho que ela manda muito bem. Ela é dançarina, mas ela tinha feito aquele filme All That Jazz, né? Então ela já tinha um conhecimento de câmera, de atuação. E ele fala isso também, né? Ele fala, quando ele viu ela pela primeira vez nesse filme All That Jazz, ele falou, pô, essa mina é uma amazona, né? Então eu também acho que ela tem um porte físico bem legal pro papel, faz muito bem. Eu já? Não? Não gosta? Não apaixonou por ela? Não foi crush? Não foi crush seu? Eu vou entrar numa conversa de boteco que eu tive uma vez sobre o filme. Isso aí. Agora que vocês falaram que ela era dançarina, eu nem sabia disso. Uma vez, numa conversa de boteco, o cara soltou que o filme do Conan era mais um musical. Porque aí depois eu comecei a assistir com essa ideia de musical. E realmente, cara, o filme tem sequências longas, sem fala, né? Só música. E aquela hora que eles invadem a caverna, todos pintados, eles fazem, parece uma sequência de dança, né? Eles rodam pra lá, rodam pra cá. Lembra um pouco um balé. Pô, ó. Tem razão mesmo. Parece uma coreografia, né? E ela tem elementos da Bellet, né? A famosa rainha da Costa Negra, né? E aí, pra completar o trio ali, o Jerry Lopes, que faz o Subotai. Cara, e o incrível é que era pra ser o Jack Chan nesse papel, né? Eu acho que ia ser completamente diferente, cara, a situação aí. É engraçado que ele fala no documentário lá, que ele fala, eu quero um cara igual esse Jerry Lopes aí. Procura um cara igual. E eles ficam procurando um maior tempo um cara parecido, tá? Não achou, não deu certo, tal. Ele fala, pô, por que vocês não pegam o próprio cara, né? Pergunta pro próprio cara se ele quer. Não, mas ele não é ator, ele é surfista, não sei o que. Pergunta se ele quer fazer. O Schwarzenegger também, pô, não atua nada. Não precisa falar quase nada no filme, né? Aí o cara fala, beleza, eu vou, topou, né? E eu acho que ele é legal lá também. Eu gosto dele, da presença dele. Faz direitinho, faz. Acho que eles, assim, é aquela coisa, né? 3 inexperientes que eles acertaram, né? É uma coisa que jamais vai acontecer. Aí pros suportes, né? Pros suportes ali, Max von Sydow, que o filho dele gostava do Conan, né? Ele aceitou por causa disso, né? É um puta ator esse cara, né? Ele aparece. Esse aí. Ele aparece muito. Ele morreu recentemente, né? Foi. Ele aparece muito pouco e cada fala dele você vê, né, como o cara é foda. E tinha aquela cena dele sendo morto que foi cortada, né? Que ele falou que foi a pior pra fazer e nem foi usada. Os caras demoraram um tempão, né, pra tentar esfaquear ele. Na hora que esfaquearam, eles começaram a rir, né? Os caras esfaqueavam, mas a bolsa de sangue não estourava, aí tinha que fazer de novo. Aí a hora que estourou, os caras começaram a rachar o bico, estragou de novo, assim. E o outro, James Earl Jones, cara, que é ninguém mais, ninguém menos que o Darth Vader, né? Puta ator, né? Foi o pai do T'Challa. Ah, não, do Ed Murphy. A primeira versão do Pantera Negra foi aquela, né? Antes era... Eu acho que o Sean Connery era pra ter sido o papel do Max von Sydow. E o James... E o Tulsa Doom, que o James Earl Jones faz ele, né? Que é uma mistura de personagens.
um biotipo que fosse uma coisa que não existisse mais, né? Que ele fosse uma etnia que não existisse, né? Isso aí foi bem manjado mesmo. E o James Earl Jones adorou também, né, fazer o filme. Porque ele falou que imagina ele como um último sobrevivente de um povo como Atlântida, assim. E aí você pega um cara que é negro de olho azul, né? Já começa, o cara, ele é exótico por natureza, assim. E ainda você bota aquele cabelão liso, preto, ele fica uma criatura diferente. Né? Uma cara de cantor daquelas bandas de heavy metal dos anos 80, né? Franjinho. Franjinho do... até minha mulher ficou falando que um daqueles capangas lá era a cara de um cara do Iron Maiden. Isso, cara, parece. Eu sempre falei. Deve ser o sueco lá, cara. O cara que é sueco lá. É o sueco, é o sueco. Boa. Vamos pro filme, então. Aquela abertura maravilhosa ali, cara. Cara, essa primeira parte do filme olha, tem que tirar o chapéu pro John Milius, viu? Que assim, o Rogério tinha falado questão de musical, cara. É uma ópera ali, né? São mais de 10 minutos da apresentação ali que eu acho muito foda. E eu acho uma coisa legal que... Desculpa, não sei se eu te cortei aí. Não, pode falar. Que da trilha sonora, né? Porque eles queriam chamar tipo um Ennio Morricone da vida e acho que foi o John Milius que insistiu no Basil Poledouris. Poledouris. E o Ennio Morricone acabou no filme da Red Sonja, né? Parabéns pro Ennio. Mas, cara, o que esse cara faz, ele faz uma coisa pesada e visceral também, mas chega um momento que fica muito bonito. Nossa. A música. Tem aquele trecho, né, que é o mais... Pra mim é o melhor trecho da música. Puta, vou ter que cantar essa porra. É que faz... Pô, essa parte Nossa. É muito foda. Aí você vê como o cara é um baita do músico mesmo. Faz toda a diferença no filme. E assim, aí tem... Pô, a gente esqueceu de falar do outro ator, que é o Mako, né? Que é ele que... Ele é o narrador, né? O único que tá nos dois filmes. Né? Pois é. O Mako que o pessoal, não sei se o pessoal conhece aí, o cara foi importante, assim, na questão de direitos dos atores com descendência asiática. Ele lutou muito por isso aí, por ter mais papéis, para não ser mais aquelas coisas de clichê. O cara foi muito importante nisso aí, cara. E ele foi indicado já ao Oscar, já por um filme chamado Sabia não. Canhoneiro Yangtze, que é um filme com o Steve McQueen, que é um filme muito bom de guerra. Não sei se vocês viram, é um filme bem legal. É do Robert Wise esse filme. Enfim, aí o Mako que começa com aquela narração, eu acho incrível. A origem aí vai outra cena que eu acho foda. Já começa foda. A cena seguinte do pai apresentando, porque isso aí é que nem você falou. A questão do John Milius ser mais assim o cara bruto, assim, porque ali foi uma explicação o aço é tão importante para aquela tribo, né? Para aquele povo, né? A única coisa em que você pode confiar, né? Acho legal essa fala aí. No one in this world can you trust. Not men, not women, not beasts. This you can trust. Sim, se fosse aí que tá. É uma coisa que cabe para aquele mundo, cara. Isso aí que eu acho incrível. Não fica uma coisa panfletária, uma coisa que você possa. Não, cabe para aquele mundo ali, né? Eu também acho. Eu acho que assim resume muito o que se torna o Conan depois, né? A única coisa em que ele confia, a única coisa em que ele sabe que ele tá seguro é com a espada na mão. Quer falar, Rogério, da invasão aí da vila? Cara, nessa parte da invasão, aí a cena que eu acho mais foda é da morte da mãe dele. Nossa. Isso que tá de mão dada, dela cai a cabeça. Porque fica só o close só na cara do James Earl Jones, né? Aí... E depois no menininho. Putz, cara. O menininho ele demora um tempo pra... Muito bem coreografado, muito bem dirigido. É uma das minhas cenas preferidas do filme, cara, essa cena aí. Muito bem dirigido, muito foda.
ele acaba indo pra roda da dor. Aí, meu, é muita cena marcante uma atrás da outra, né? Você lembra da história da roda lá que eles contam? Fala aí. A roda era tão levinha que quando ele encostava nela, ela girava sozinha. E a primeira vez que o Schwarzenegger foi empurrar, ela deu uma volta e a madeira de trás deu na nuca dele. Aí os caras falaram, ó, você tem que fingir que tá pesado isso aí, que era muito leve. Daí ele ficou lá. Pô, que atuação, né, do Schwarzenegger. E outra coisa legal também é os caras pensarem pra que servia aquilo, né? Tipo, será que moía algum grão ali embaixo? Ou era só pro cara ficar ficando musculoso? Qual era o sentido daquilo? Quem fez o designer é o Ron Cobb, que fez o Alien também. Cara, e as caras que tá. Eu tava vendo o trabalho desse cara aí, cara. Ele tem cara que tá. Caricaturas. Muito boas, assim. Tem uma que, assim, cara, eu sempre vejo. Eu acho que não sei se é no Arte 1, não sei onde que fala dos desenhistas paulistas, né? E sempre tem uma caricatura dele que aparece lá no meio, lá, que é um cara num terreno, assim, que parece um negócio meio lunar, assim, só que é um cara com roupa normal, só que tudo esfacelado, procurando uma tomada pra televisão dele. É dele, essa... O cara é muito interessante, esse cara aí, o Ron Cobb. Legal. Porque assim, ele vira gladiador, né, depois dessa cena fodida aí da roda, aí, ele vira um gladiador. Os tempos lá não são fáceis, né, minha gente? Então o cara tem que se virar de algum jeito. O cara tem que aguentar a mordida no pescoço. Pô, ainda bem que você lembrou dessa cena, cara. Porque eu acho que o Schwarzenegger é o único cara que eu conheço que o cara grita com sotaque. É verdade. Naquela hora que ele cai da cova, dentro daquela cripta lá também, que ele sai rolando lá. Ele sempre faz isso, é muito engraçado. E eu acho foda a primeira. O cara não fala nada até uns 20 minutos de filme. 20 minutos, 19 e pouco quando ele vai falar a primeira vez. E aí o que ele fala, hein? Crush your enemies. Eu não vou saber falar inteiro inglês, mas é ver as esposas chorando. Putz, eu acho. E nessa hora eu acho a interpretação dele muito ruim. Mas em outros momentos do filme eu acho que ele faz direitinho. Mas nessa aí eu acho, puta. Pra quem não conhecia ele ainda, deve ter pensado na hora, falei, isso aí vai ser ruim. Mas depois ele faz umas coisas legais. Bom, que é o deus lá deles ali, né? Da era dele. Na verdade, ele não ajuda, ele não. A questão ali é que ele é como se fosse um espírito da luta, né? Não é um negócio assim? Ele fala umas coisas assim que ele vai pra lá, né? Que ele vai ficar do lado dele e tal, mas não é aquela coisa, me ajude, Kron, né? E ele tem que saber o segredo do aço também, né? Pra falar. Ser digno, né? E tem aquela hora ótima, não sei se já pode falar. Não, eu adoro essa hora que ele fala, Kron, por favor, permita que eu acabe com esses caras. Mas se você não me ajudar também, vai pro inferno. Achei sensacional. Exatamente, né? Porque o Conan não tá nem aí pra Deus, né, meu? Sou eu aqui, filhão. Esquece. Eu acho esse primeiro ato aí do filme é perfeito pra mim, cara. O segundo ato eu acho que já dá pra gente falar que começa ele encontrando o Subotai, né? Aí já começa uma amizade que é bem bacana, uma broderagem ali bacana ali dos dois. Porque assim, ele acaba escapando, o que o cara, eu não lembro direito, o que o cara solta ele lá? Acho que o cara mesmo que... o cara... eu dar liberdade pra ele, eu acho. Mas não tem nada específico, né? Se tinha, cortaram. Que aí depois ele cai na cripta lá e acaba... Aí aquela coisa que eu falei do Kron, né? Que acaba dando pra ele uma espada, né? Seria uma intervenção divina naquele momento ali, né? Que o pessoal fala assim, mas o cara vai pegar uma espada, mas ali, cara, eu acho que é uma intervenção. Uma espada assim, boa, hein? Tá ali tudo, corta corrente. É fudido. Mas por que o pessoal fala o quê? Não sei, por que o pessoal reclama disso? Que assim, é muito. O Rafa, que assim, porra, mas esse negócio tá. Que nem, a gente brinca e tal, mas o pessoal, porra, mas.
que coincidência e tal, mas assim, não é, né, cara? Na verdade, não. O filme também lida com o negócio dos espíritos aí, né? Não é uma super coincidência. O cara caiu num mortuário lá e tinha. Isso aí não é tão Deus Ex Machina, assim, como tanta coisa que a gente vê. E tipo, o cara tava fugindo, né? O cara tinha que esconder, né? Isso aí é legal. Aí ele, depois ele encontra lá, que aí também é outro momento, Howard, né? Que ele encontra a bruxa lá. Uma mulher bem bonitona assim, mas ela é bem exótica também. E aí que eu adoro, cara, quando ele joga ela no fogo lá e ela sai picotando lá. Sai aquele fogo de artifício lá. Aí começa, a broderagem ali começa ali com eles fazendo os pequenos roubos, a coisa. E aí tem uma parte que, aí o Rogério, não sei se você lembra, Rogério, da Torre do Elefante. É bem parecido, né? A Torre do Elefante, exatamente. Lá, né? Essa parte do que é igual da Torre do Elefante é aquele que ele mata aquela cobra gigante. Isso. Eu também li a Torre do Elefante tem muito tempo, cara. Eu não vou conseguir lembrar certinho. Isso é antes ou depois? É antes ou depois daquela cena que eles vão. Não, é que assim, que ele dá o soco no camelo lá. Tem não, da camelo é no 2, né? Eu achava que era só no 2, tem nos 2. Que ele tava bêbado. Ele tá bêbado, né? No 2. No 2 ele tá. Antes. Não. Ele tava bêbado. Sei lá. Não sei. No primeiro ele dá um. No 1. No primeiro ele dá um que ele tá bêbado, aí ele dá um soco. Um de cima pra baixo na cabeça do camelo. Que ele fala, olha o camelo aí. Daí ele fala, beleza, não vamos guardar ressentimento. Aí o camelo cospe nele, daí ele dá outra porrada. Essa cena gerou muita reclamação, né? Porque puxaram uns arames, né, na perna do camelo ali. Eu queria falar dessa cena que eles estão... Um pouco antes desse negócio do camelo, no primeiro filme, tinha uma cena do John Milius. Que o John Milius está vendendo para eles uns espetinhos de lagarto. Só que ele falou que ele atuou tão mal naquela cena que ele cortou, que achou uma bosta. Só que logo em seguida você vê que eles estão comendo uns espetinhos de lagarto, que é o que ele tinha vendido. Os lagartixinhos. Eu percebi. Os calanguinhos. Comendo uns calanguinhos. Você viu lá que quem mata a cobra lá é o John Milius, né? Ele que joga as flechas. Ele falou que foi tudo de verdade, né? Mas ele ficou com o maior medo ele era muito bom no arco e flecha, mas ele ficou com muito medo de acertar o Schwarzenegger. Então, e o que vocês acham? A Valéria, porque assim, a Valéria que sugere ali, a gente vamos dar uma acalmada aí, né? Porque aí tem depois que eles invadem lá, e tem toda aquela sequência lá de luta lá, que eu acho bem legal também, que é bem coisa de invasão de filme de fantasia. Aí que ela meio que, não, vamos curtir a vida, né? Tem um lance assim, né? E ele não, ele acabou de descobrir, né? Então fica aquela... Por isso que eu acho que eles se encontraram quando ela tava já meio que tranquilizando um pouco mais e ele na ascensão, né? Acho que tanto o objetivo tanto dela quanto do Subotai era grana. Só que ele tinha a vingança dele por trás, né? Então ele tinha esse desespero de achar quem eram os caras responsáveis pela morte dos pais dele. E a única coisa que ele tinha era aquelas cobras. A hora que ele descobre que é aquilo, né? Quando o Max von Sydow fala para ele quem é o cara e dá toda a trilha para ele chegar até o cara, ele fala, não, desculpa, mas eu não quero envolver vocês nisso, mas eu preciso ir. Eu acho bem legal isso aí, que ele vai sozinho e larga eles lá. Cara, esse culto à cobra já tem acho que nas histórias do Howard, né? Que é o do Seth, né? Do Seth. É uma coisa meio misturada, né? Ele mistura muito nórdico com um monte de coisa assim, né? Então o Conan Schwarzenegger vai lá pra se infiltrar no... Nossa, cara, aquela parte ali eu acho meio... Sim, no filme ali tá, a gente tá vendo o épico, vendo a Valéria, pô, tá foda. Aquela parte assim é bem... Não, e aquela parte é legal porque que é meio cômico, mas assim, na hora que ele sai disfarçado lá, cara, cara, parece... Na hora que ele desce a porrada no cara que era gay lá, tipo, isso aí jamais teria hoje em dia, né? Mas assim, pra perspectiva do John Milius, tipo, totalmente dentro
da história ali e tal. Mas é engraçado ver o Schwarzenegger nessa situação, né? Do cara dando em cima dele, ele enchendo o cara de porrada. É engraçado. Não, ele saindo, assim, tipo, quase que... Falando oi pra galera. É muito zoado, cara. Não, e ele apresenta... Cara, essa parte que eu acho meio fraca. Ele apresenta lá pro guarda lá o... Ó, tem aqui uma entrada aqui. Apresenta o crachá, né? O cara não pega pra ele aquilo lá, né? Fica com o cara, né? Isso, é isso. O cara pega, tipo é ticket mesmo, né? E o cara pensa, não, na hora o cara vê isso aqui, não é, né? Daí ele já dá letra pros caras lá. Que mancada. Ah, sim. Não, e aí aquela estrutura ali, eles construíram tudo na raça, né? Não tinha nem planta, né? Eles construíram aqui no Ron Cobb, lá desenhou o negócio e o cara fez, mandou fazer lá, né? O cara. E é um negócio. Dá uma vertigem, né, cara? Porque eu sempre achei aquele negócio meio estranho e o cara lá confirmou que o negócio era pra ser meio quase vertical ali, as escadarias lá, né? Cara, pra mim, aí eles capturam lá o Conan lá, pra mim, essa desculpa do Tulsa foi foda, viu? É uma coisa que você vê rotinamente, assim, cara. Qual que é? Vocês lembram? Não. Que ele fala, que aí o Conan fala assim, você matou meus pais, você matou, né, não sei o que, meu povo, não sei o que. Aí eu era jovem. James Earl Jones eu era jovem. É. Eu era jovem. A mesma cara e era jovem. Nossa, cara, que foda. Pra deixar o cara puto, né? E aí ele deixa naquela, que também tem nos quadrinhos também tem nos contos lá, a parte da crucificação lá que assim, cinematograficamente, cara, é muito bonito, assim, é bem, cara, o filme é inteiro, né? O filme inteiro tem os planos assim que você fica, os olhos enchem assim, cara. Agora tem umas curiosidades legais, só que a gente esqueceu de uma outra curiosidade muito legal, engraçada, lá atrás. Quando o cara solta ele sai correndo lá e vem os cachorros correndo atrás dele lá. Ele conta no documentário, muito engraçado. Os cachorros eram bravos, os cachorros queriam pegar ele mesmo. E ele, tipo, ele tropeçou e caiu, e o cachorro foi pra cima dele lá e mordeu ele, os caras separaram e tal. E, tipo, nessa cena do abutre também é bizarro, né? Ele teve que morder um abutre real, morto, né? E daí, quando acabava a cena, o cara trazia um Listerine pra ele fazer um bochecho, que ele podia pegar uma doença pesada. Caramba, hein? Cara, você imagina um filme produzido pelo James Cameron e filmado pelo John Milius, cara? Nossa! Não ia sobrar ninguém. Naquela época, né? E hoje em dia tudo ia ser Nossa, naquela época, lógico. E aí tem, depois da crucificação, pra mim vem umas cenas mais, assim, também uma das minhas cenas preferidas, cara, que na hora que o Mako lá, porque a gente esqueceu de falar que no meio do caminho ele encontra o Mago lá, que é o Mako, e nesse filme ele não tem nome, no outro eles arrumam um nome pra ele. Cara, e é igualzinho realmente lá o John Milius, que o John Milius, gente, ele é da escola, da mesma geração ali do Scorsese, do Coppola, desse pessoal aí, e ele é daquela geração dos caras que foram criados na faculdade de cinema. Então os caras assistiram qualquer coisa do mundo. E eles tinham muita influência, até o George Lucas influência em filme japonês. E o John Milius não era diferente. Ele pegou muito ali aquela cena que eles tentam... Porque assim, o Conan tá tão ferrado nessa parte aí, que o Mako fala, não, dá pra gente convocar uns espíritos pra fortalecer ele, só que é uma coisa que vai ter um preço. Vai ter um preço aí, né? E ele retira essa cena da cena de um filme chamado Kwaidan. Kwaidan. Que é aquele negócio de pintar, né? Porque no original, que é um conto folclórico japonês, eu tenho esse negócio aí. Eu tenho os livros ali do Kwaidan. O cara se pinta inteiro para se proteger, só que o cara esquece as orelhas. Aí os caras vão lá e decepam as orelhas. O espírito entra pela orelha dele e possui o cara. Azar. Ali o John Milius falou assim, não, vou tampar até as orelhas para não ter problema.
do espírito não vira uma comédia. E fica só o rosto. Fica só o rosto dele, né? Pra fora. Fica só o rosto, cara. E assim, eu acho uma cena foda, porque aí a Valéria vai lá combater os espíritos lá. Não é luta, tá, gente? Quem não assistiu aí, quem assistiu sabe que ela, tipo, fica lá brigando lá com os espíritos lá, e no final dos contos é ela que acaba ela fica brigando preço, né? Fica brigando com um desenho animado lá. Mas ali naquela cena eu acho que cabe, né, cara? Bom, fica legal, feito pra ela. Cena, né? E o Schwarzenegger fala também que aquela foi a melhor cena pra ele, que ele só ficou deitadinho ali, que ele até dormiu quando ficava pintando ele. E aí, cara, tem uma cena, aí depois disso, na hora que ele volta a ser o Conan, cara, eu acho tão bonita aquela cena, cara. É estranho falar, porque é um cara fortão ali na praia, mas... Não, mas ela é cara, mas assim, essa é uma sensibilidade, cara, e na hora da trilha, porque é o tema clássico, aquele que você nos honrou pra cantar aí anteriormente. Só que assim, só fica assim os instrumentos de sopro, assim, bem baixinho. Cara, é muito. A fotografia é foda, cara. Assim, é legal. Parece uma capa de revista, cara. É muito foda aquilo lá. E ele treinando com a espada, assim. É uma leveza, cara. É interessante, porque cria um novo despertar mesmo. Assim, tipo, messiânico, né? O cara renasceu da cruz. E assim, ele fica sentindo a mão como se fosse assim. Eu tô vivo, eu não teria como eu estar vivo e eu tô, sabe? Ele tá se ligando que ele tá vivo de alguma forma que ele não sabe explicar bem qual que é. Acho bem legal isso. E assim, eu acho que marcou mesmo, cara, porque às vezes você vê em clipe de Oscar, assim, umas coisas assim, né, de 50 anos da universidade, umas coisas assim, e sempre passa essa cena. É curioso isso aí. É o clipe da Fox, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E essa é a diferença de um filme bem dirigido da sequência. Você pega a sequência, é difícil você pegar um trecho legal desse. É sempre meio tosco as lutas. Ele tem várias cenas de luta que ele vai lá e atinge o inimigo que tá fora da câmera. Assim, umas coisas bem bobinhas. Nossa, cara. Aí o filme praticamente é só ação daí pra frente, né? Porque tem o resgate, porque o personagem do Max von Sydow tem uma filha que fez parte da... A gente esqueceu de mencionar que ela tá na seita lá do Tussadum, e eles vão resgatar, que foi uma desculpa pro Conan encontrar a vingança dele. E, enfim, tem a cena da orgia lá, que é uma cena, eu acho muito legal, que tem a transformação do James Earl Jones, né? Mas assim, toda a sequência ali de lutas ali, cara, fica muito bom, assim. É interessante. Não é um épico de lutas, assim, mas as pequenas lutas são legais. E são sangrentas, né? Um pouquinho antes tem aquela sopa bizarra, né? Que o pessoal tá comendo. Quando eu era moleque, cara, que eu falei lá que o molequinho ficava contando pra mim o que acontecia, ele contava disso aí, ele falava, tem a sopa, cara, a sopa tá cheia de mão dentro. E aí o cara corta a cabeça do cara e a cabeça do cara cai dentro da sopa, e depois que eles viram o negócio, a cabeça do cara... E ele ficava contando, eu falava, porra, minha mãe não deixou ver isso, cara, eu queria ver essa porra. Tipo, você com 10 anos, né? Por aí. Então, é aquela cena que eu falei pra vocês, isso que é coreografada, né? Que parece que é uma dança. Cara, eu acho muito legal essa cena da invasão pela caverna ali, ter chegado nesse salão, a transformação, né, do Tussadum em uma cobra, né? Esticando a boca. Eu acho muito legal, muito bem feita essa cena. Legal também pra época. E tem a Sandahl Bergman lá, ela conta que ela cortou o dedo feio aí numa cena de luta aí depois ali na frente, né? E o cara que tava lutando com ela errou e pegou ela feio no dedo ali. Também uma curiosidade que ela se machucou feio ali. Pô. A Sandahl se esforçou mesmo ali pro negócio. Deu sangue. Pô, literalmente, né? E, enfim, eles resgatam a mina lá, só que... Até agora eu tô... Como o cara conseguiu fazer uma flecha com a cobra, né? Mas é feitiçaria, né, cara? Ele virava cobra.
Eu acho que de início ele tentava acertar o Conan, mas que pegou na Valéria pela questão da dívida que ela tinha com os espíritos. Né? E eu senti, cara, assim, é um personagem que você fica sentido quando ela não é descartável, né? Se fosse outro filme. Muito legal a cena que ele fala, por que ele não tá chorando, né? Daí ele fala, ele é o Conan, ele não chora, então eu choro por ele. Porque eu sempre penso assim, eu falo, ele é o Schwarzenegger, ele não chora. Então eu choro. Mas é legal. E aí quando eles acham que vai ter que, não, agora eu vou ter que se vingar duplamente, né? Aí tem aquela cena de batalha legal pra caramba ali no meio daquelas pedras ali, que aquilo lá foi construído, não sei, foi, né? Aquelas pedras lá, né? Pelo que eu entendi do documentário, algumas daquelas ruínas são verdadeiras, mas eles construíram todas aquelas armadilhas, aqueles espetos e tal, mas acho que tem umas ruínas verdadeiras ali. Enfim, o que eu gosto também do filme é esse final, que eu lembro que foi a primeira coisa que eu vi no SBT, foi que, assim, do filme, quando eu ligava na televisão, tava lá, sempre passando o final do filme, sempre assistia o final do filme antes do filme. Que é a cena que ele se vinga finalmente ali do. Também, é porque a menina acaba ajudando ele a se infiltrar lá e ele decepa lá e o Tulsadum, né? Antes do Tulsadum, só naquela cena da luta final lá, tem uma curiosidade que a Sociedade Protetora dos Animais reclamou muito, né? Dos cavalos, que eles caem no meio daqueles espetos o tempo inteiro. E eles justificaram dizendo assim, pô, não é só cavalo que está caindo ali, tem ser humano caindo ali também. Aqueles espetos são de borracha, não vão machucar. Mas ainda hoje, você assistindo várias dessas cenas, você tem uma impressão que aqueles cavalos sofreram maus bocados ali. Eu acho que assim, esse negócio dos cavalos aí, ninguém vai superar o Mike Cimino, né? Você sabe da história? O Mike Cimino, o cara do Franco Atirador? O Mike Cimino não, eu sei da história do Butch Cassidy, que também machucaram pra caramba. Mas fala aí do Mike Cimino. Não, o Mike Cimino, isso não vai entrar, a gente vai editar. Só que o cara... Não, então eu coloco. Que é assim, lá no Portal do Paraíso, que é o Western que acabou falindo a United Artists, o cara colocou dinamite nos cavalos, cara. Ô, louco, sério? Explodiu uns cavalos lá, cara. Filho da puta. Eu gosto pra caralho de Franco Atirador. Esse aí eu não vi, mas Franco Atirador acho do cacete. Que é dele, né? Agora, foi na sequência ali, né? Agora, o do Butch Cassidy, eles falam que também machucaram feio os cavalos. E eles assumem hoje. Você vê o documentário que eu tenho do Butch Cassidy, eles falam, machucou mesmo. Mas foi. Na época. Nossa, era meio, não tinha regulamentação. Na época eu acho que não tinha. Nenhuma, cara. Quer falar que na batalha final eles tentam matar a princesa, né? Por isso que ela deixa pra onde ele devia entrar de volta na. Isso, ele tenta matar ela na batalha nessa batalha dos cavalos, ele tenta matar a menina. E aí ela vê que pô, filha da mãe esse cara aí. Aí ela ajuda o Conan na cena final. Eu queria falar da cena final, foi que a cena da decapitação lá, que era... Ele teve que dar com a espada no pescoço mesmo do James Earl Jones para estourar um negócio de sangue ali. A primeira, né? A primeira que dá. Depois as outras é um boneco. Mas a primeira era no próprio James Earl Jones. E o James Earl Jones ficou desesperado, né? O Schwarzenegger, aquele bicho com a espada. E eles tentaram várias vezes também, até a vez que deu certo ali. Puta cena emblemática também. Nossa, cara, é marcante mesmo. Outra capa de revista, né? Aquelas, na hora que ele fica segurando lá a cabeça. E é muito o espírito do Conan mesmo, sabe? Aquilo... Não, você é meu filho, esqueça isso, tal. E ele começa, parece que ele tá dando uma titubeada, assim. De repente ele olha para assim, ele fala: vai se ferrar, irmão. Você vê aquela cara dele e fala: o que você vai falar para mim que vai mudar alguma coisa, sabe? Ele vai rebenta, cara. Eu acho muito legal. Somar todas as falas do Schwarzenegger no filme todo, não dá 5 minutos. Né?
É, porque o cara mal falava inglês, né, nessa época, então pouparam. E aí depois ele acaba com o templo, né, cara? Porque fica uma coisa assim de que ele assumia aquela coisa toda lá, né? Porque quando ele tá descendo ali como se fosse o Salvador, o Messias ali que salvou todo mundo. E aí, não vou. Tipo assim, só que assim, não é nada falado, é só sugerido ali, só filmado mesmo ali, dele pensando ali, ele falou, não, vou acabar com esse Na época negócio isso aí. aí foi tudo pensado, sabe? Tipo, vamos deixar o mínimo pra esse cara falar, porque ele não é ator e ele tem sotaque, então vamos deixar o mínimo. Aí quando ele faz o segundo filme, ele já é um cara mais consagrado, aí deram um monte de fala pra ele, e ele faz um monte de coisa legal, até a cena dele bêbado eu acho legal. Eu acho que ele não é tão mais canastrão, assim, ele consegue fazer um monte de coisa de um jeito bem convincente. Uhum. O Mako fala que lá no final, lá, narrando, que vai ter as próximas aventuras. Mas assim, só finalizando aí o Conan aí, esse primeiro aí, rapidamente aí, que é um filme de fantasia, assim, que dos meus preferidos mesmo, de todos os tempos, e também dos anos 80 nem se fala, né? E a trilha sonora, cara, é aquela coisa da direção do cara, de fazer uma trilha que encaixa ali como uma opereta mesmo, assim, né? Coisa que eu acho muito bonita, assim. Visualmente é bonito, assim, é um filme bonito, assim, apesar das decapitações. É um filme bem. Não, mas ele é um filme bem contemplativo, assim. Então, uma sequências muito, muito bem feitas. É. Eu acho ele um filme mais. Que tem um apelo mais adulto. Que você pegar. Tem uns filmes, né, que vieram depois, que até o Crow, lá, lembra? Esse Crow passava na sessão da tarde direto. Que não é o Cool, né? O Crow. Cru, é. Que era tipo uma puta misturada de coisas, sabe? Era um cara querendo fazer alguma coisa nesse aspecto, mas que ainda era um pouco. Você via que era um cara que não era muito chegado nisso, tentando fazer uma coisa nessa pegada. O Conan não, o Conan você, parece que você está naquele universo mesmo. É uma coisa imersiva naquele mundo que nunca existiu, né? Aquele período da história que nunca existiu. Então eu acho muito legal. Tanto que o 2 ele falha um pouco nisso. Ele é um pouco menos crível em vários aspectos. O primeiro ele é muito legal nesse aspecto. Eu vi em algum lugar que eles queriam, já antes da escolha do Schwarzenegger, eles já queriam que o Conan fosse um cara que falasse pouco mesmo. Ah, tá. Antes mesmo de escolher o Schwarzenegger, já tinha essa ideia do Bárbaro ser um cara mais calado mesmo. Que tem a ver com o personagem também, né? Tem uma coisa legal do Roy Thomas que ele fala dos quadrinhos, né, do Conan, que ele falava: eu nunca coloquei balão de diálogo no Conan, muito raramente, e nunca coloquei onomatopeia, tipo, batendo espada e fazendo pá, sabe? Ele não colocava nada disso, nem o Conan pensando e nem barulho. E aí o dia que o Stan Lee viu, ele falou: pô, você não vai botar splang aqui nessa espada? Você não vai colocar o que o Conan está pensando? Ele falou: nessas histórias eu não faço isso. E o Stan Lee falou: bom, tá vendendo bem, então beleza. Porque assim, se você pensar, você nunca tá dentro da mente do Conan para botar balão de pensamento, né? Nas histórias, imagino. Então, tipo, acho uma sacada bem legal do Reto. É sempre terceira pessoa mesmo, verdade. Daí o pessoal da Universal achou, junto com a família, né? De Laurentiis, que achou que se eles deixassem mais, assim, menos violento, ia ser mais dinheiro, né? Aí foi pro Conan Destruidor. Só que aí que tá, cara, os caras que estavam apaixonados pelo projeto, que era o John Milius e o Oliver Stone, já não estavam, né? Enfraqueceu o que seria uma trilogia incrível, né? Assim, eu acho um filme muito mais fraco, mas não é um filme inassistível. Eu assisto e me divirto. Assisti de novo agora e me diverti pra caramba, sabe? Quando eu era moleque eu adorava esse filme. Eu gostava mais dele do que do primeiro. Eu também. Quando eu era moleque, puta. Porque ele tem aventurinha e tal, né? Aquela coisa da ação mais, né? Não ele tem é mais aventura. Contemplação. Bem mais aventura, assim. Bem, assim, aí quem escreveu foi o Roy Thomas e o
e o Jerry Conway. Exatamente. Né? Dois caras da Marvel. Dois caras da Marvel. E aí chamaram mais um cara só pra dar uma polida ali, que é o Stanley Mann, pra fazer as coisas ali. O Basil retornou, né? Pra fazer. E que eu acho legal também essa trilha. Pode não ser tão boa quanto a primeira, mas tem um tema aventuresco bem marcante. O comecinho também. É legal. Aquela abertura do filme tem uma trilha nova legal. O Jack Cardiff, que é o diretor de fotografia desse filme aí, que o cara é um cara fudido. Ele já ganhou Oscar, ele fazia muitos filmes ali ingleses dos anos 40 ali, já fazia fotografia colorida assim, bem diferente do que estava tendo na época. Ele também, assim, contemporâneo ali do Conan, o Rambo 2 também é dele, a fotografia bem bonita do Rambo 2. E ele já tinha trabalhado com o diretor que foi convocado, que é o Richard Fleischer. Só que, cara, aí que é o negócio. Não sei se vocês concordam. Porque o Richard Fleischer, esse foi o antepenúltimo filme dele. Final de carreira, né? Bem no automático, né? Ah, sim. É um filme muito quadradinho, umas coisas muito forçadas. É um filme... Hoje em dia, a gente mais velho, a gente vê que é um filme bem... A gente ainda gosta, né? Bem forçado. Gosta, né? Mas é legal. É legal. É divertido. Acho até pela memória afetiva também. Sim. Agora vai ter aquelas... Mas assim, é que nem você falou, cara. Você não vai falar assim, nossa, não vou assistir isso aí, tá muito... Não, cara, o filme é bacaninha, assim. É uma sessão da tarde bacana. Não é um filme do Homem-Aranha, daquele lá do Andrew Garfield, que eu não consigo assistir mais. Não é aquele Quarteto Fantástico que não dá pra assistir nunca mais na vida. Não, é um negócio que é legal, é divertido. Uma pipoquinha lá, vamos dar uma risada lá. Vai falar, Rogério? Não, eu acho que ele é bem mais leve, né? Tem muito alívio cômico, né? O personagem que tá junto com ele que é um alívio cômico do filme, né? Ele é um filme bem mais tranquilo pra assistir com as outras pessoas, que ele não é difícil de entender, né? Uhum. Só falando um pouquinho do elenco, o Marco volta, dos subchefes ali, né? Porque a vilã principal é a Sarah Douglas, né? Que o pessoal conhece pelo Superman 2. Bem charmosona ali no papel de vilã. O primeiro filme também da menina lá, da Olivia Dabu. Primeiro e um dos últimos também, né? Quem que ela fez mais, né? Cara, vocês não assistiam Anos Incríveis com o... Sim. Ela tá lá? Ela é irmã do Kevin Arnold. Puta que... Não, mas de cinema nunca mais. Né? Preciso rever essa série. Cara. Esse fim de semana eu assisti um filme com ela na Netflix, mas eu esqueci o nome. É um filme ruim, não esquece. Mas ela fez mais coisas. O Wilt Chamberlain faz um dos subchefes. Faz um dos subchefes, o grande cestinho aí da NBA. O único filme, né? Não fez mais nada. Exatamente. E, de novo, o Sven Ole Thorsen, né? Que ele tava no primeiro filme, que ele fazia aquele cabeludo lá do martelo lá. E aí ele volta aqui pra aquele cara lá que fica lutando contra o Conan lá naquela hora lá que o Conan saca que tem alguma coisa errada. Olha só que perspicaz. Isso que eu ia falar, que ele é... Não, ele é o cara que luta com o Conan naquela batalha na selva ali, na floresta, não é? Isso, Que então... ali que o Conan, né? E aí ele vê que o cara, achei que você ia atacar ela, né? Tipo, uma desculpa totalmente furada. Né? Mas o que a gente falou, o único que retorna é o Mako, mas esse cara também retorna, mas como outro personagem. E a Grace Jones, que pra mim é uma das melhores coisas do filme, cara. Como a Zula. Você sabe a curiosidade sobre ela? Tinha um personagem chamado Zula nos quadrinhos, que era um homem negro. Era um guerreiro negro que ajudou o Conan em umas batalhas e tal. E aí, quando eles escreveram o roteiro, eles falaram, pô, vamos botar o Zula, tal, vamos botar um pouco de diversidade. E só que a Grace Jones estava bombando, né? Ela era um ícone, né? Nossa. E aí eles falaram, pô, vamos transformar o Zula numa mulher? Vamos. E aí
Mas ele surgiu nos quadrinhos como um homem. Não sabia dessa, cara. E quem veste a roupa do Dagoth, que é o monstro lá no final, é o André Gigante, que era lutador de wrestling também. Ah, e quem faz o Toph Amon, né, que é o feiticeiro lá que eles vão resgatar, vão pegar lá a joia, né? É o Pat Roach. Sabe o que ele fez, cara? O que ele é famoso? Eu sei. Que aí, só dessa última vez que eu... Ele é aquele nazista lá que o Indiana Jones joga na hélice lá do avião. Aquele careca de bigode, né? Aquele fortão. Engraçado. É. E ele tá no Guerreiro de Fogo também, cara. Mas nesse filme, ele o mesmo cara que é aquele velho de barba, né? Com aquele velho caolho de barba, que é o Toph Amon, é o mesmo ator que faz o monstro com a máscara. E eu sempre achei que era outro cara, porque pra mim aquele velho com aquele pano cobrindo era um velho magrelo. Mas não, aquele velho magrelo, aquele cara era forte pra caramba, era um puta monstro, né? E ele é o mesmo cara que bota a máscara daquele monstro ridículo lá, que o Conan briga. Primeira, acho que daí que o filme começa a ficar ruim. E é legal porque assim, o filme começa esperançoso, assim, de ser igual ao primeiro, que é aquela cena assim que eles estão correndo e tá aquele sol atrás, aquela coisa toda. Porque assim, basicamente o enredo, o que é? Faz um resumo aí, Rogério. Manda aí. O pessoal tem que resgatar uma joia para ressuscitar um deus, né? Então é o clássico filme de aventura, né? Levar a donzela para só ela pode tocar na joia. Eu acho que é o enredo mais batido que tem de filme dos anos 80, né? Pegar uma joia para pegar um chifre, né? Para ressuscitar um deus. Só que no processo a princesinha vai ser sacrificada e o Conan vai morrer também. Que acha uma coisa. E eles prometem ressuscitar a Valéria, né? Ele aceita a missão, né? Aliás, aquela cena da Valéria ali é recortada do outro filme, né? Ela nem foi ali fazer aquilo, né? Acho que eles recortaram. Porra! A parte do aventuresca, assim, eu até acho bacana, assim, mas é que nem você falou, não é tão polido quanto o primeiro. E também não tem tanta reflexão quanto o primeiro dessa questão de você começar a ler a respeito da vida armamentista ou qualquer coisa, ou até assim a questão da vingança, dessa troca que né, teve que pagar um preço por causa da vingança do cara. No final das contas é bem assim, você quer se vingar? Então, é aquele negócio que a gente estava comentando lá no teu programa lá. Tipo, no final das contas não vale a pena, né? E aquele cara que você estava falando Não, que algum ator... o ator que faz o amigo do Conan, esse que é o engraçadinho, o ladrãozinho lá, covarde, é o mesmo cara que é o subalterno do Coringa lá no primeiro Batman. Isso, exatamente, é o mesmo. Nossa, não lembrava, cara. É ele mesmo, né? Agora que eu tô lembrando a cara dele. Aí ele recruta a trupe pra fazer essa coisa. Pô, na primeira cena que eles saem lá, eu acho que lá muito... Na hora que eu tava assistindo de novo, eu falei, cara, que notícia. Você acha ele bonito? Eu tô com Bombata. Bombata. Negão de 3 metros. Bombata, você acha esse cara bonito? Olha, eu não sei, mas... O que você quer que eu responda, né? Eu acho. Não, é tipo, precisamos dizer que a princesa tá afim dele. Então vamos... O que a gente vai botar aqui? Nossa, cara. Mas como eu comentei antes, a cena da embriaguez lá, eu acho que o Schwarzenegger mandou bem, cara. Foi engraçado. Em algumas falas, não. Mas a hora que ele levanta e começa a fazer bobagem, assim, ficou engraçado. A questão física, ele vai bem, né? Ele é fisicamente meio engraçado, né? Então, tipo, ele dá aquela cabeçada na cara do Bombata e cai pra trás, umas coisas engraçadas. A Azula dá uma cabeçada nele também, né? Cara, mas assim, a sequência ali do castelo ali, tá vendo? A gente não vai adentrar muito, porque no final das contas é isso, né? Tipo, são peripécias ali. Aí a cena do castelo eu acho legal, né? Eu acho bacana. Eu acho legal a cena do castelo, dos espelhos. Eu sempre gostei daquilo lá. Até hoje eu gosto. Mas é um efeito já bem... Os efeitos especiais bem datados.
Sim. Meio... muito anos 80. Hoje acho que incomoda um pouco. Já, como no primeiro não incomoda a cena dos demônios em animação, essas cenas aí incomodam no segundo filme. Eu acho a dos demônios melhor que essas. Porque você vê aquela cara do cara que não mexe, né? Aquele monstro tacanho lá de produção B mesmo de cinema, assim. Cara. Mas assim, e outra coisa, eu acho que a ideia é melhor que a execução, né? E o jeito de você matar aquele monstro, o jeito que você tinha para liquidar ele, que era um monstro quase invencível, que conseguia dar porrada no Conan, era só quebrar aqueles espelhos, era só uma questão de descobrir que era aquilo, né? Então, se o cara teve tempo de descobrir, pô, aí é fácil, hein, irmão? É só você entra lá e blá, 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 blá. Já... E o pior, né? Era muito espelho, né? Não tinha como errar. Qualquer porrada que você leva, você cai no espelho e já começa a matar o monstro. Então, cara, é uma coisa que você vê que funciona. Se fosse um quadrinho, funcionava melhor que no filme, né? Assim, no quadrinho, às vezes, você não percebe esse tipo de coisa, assim. Mas enfim, né? No quadrinho, como que é essa coisa do espelho que eu não li? Não. Eu tô falando assim, se fosse um quadrinho, você engolia mais. Entendi. Né? Aqui deu uma travada e eu achei que você tava falando do quadrinho. E aí tem uma hora que quando ele tem duas escolhas, né? Ou ele mata o monstro ou ele mata os amigos, né? Esse cara, não, porra. Nossa, cara. Não joga aqui, você acertou até agora, não vai errar agora. Não, eu fico pensando, mas por que ele foi também sequestrar a menina, hein? Qual era o motivo dele sequestrar a menina? Não explica. Eu acho legal aquela cena que ele pula e sai se transformando ali, né? Vira um desenho animado, mas eu acho bacana, né? Tem a ver com a fábula, né? Mas eu sempre fiquei pensando, mas por que ele fez isso? A menina não era a única. Sendo que ele nem usa de refém ali, tipo, vocês... Não, pegou. Não, ele tinha a pedra, eles precisavam da pedra, e a princesa era a única que poderia pegar aquela pedra. E aí o que ele faz? Leva a princesa pro castelo, né? Ele devia ter matado ela logo, né? Matado. Pois é. Não, o cara mora no meio do rio. Então, mas a coisa mais fácil que tinha era matar ela. Aí eu acho que tá o artifício da falha do roteiro, né? Porque pra entrar no castelo era por debaixo da água. Acho que uma princesa não ia conseguir fazer aquele caminho. Não, mas depois na hora que eles vão embora... Era só deixar ela ir com eles, então? Não, na hora que eles vão embora, eles não tem que passar por aqui. Eles saem pela porta, né? Mas pra entrar eles saem pela porta. Que maravilha. E dá uma pena falar isso porque foi dois caras que eu gosto muito, o Roy Thomas e o Jerry Conway, que escreveram. Mas eu não sei que interferência teve, ou se foram eles mesmos que escreveram isso, mas é isso. Às vezes o cara, sei lá, né? Não rolou, né? Frank Miller escreveu Robocop 2 e aquela bosta. Pois é, né? Tem gente que... Nossa, né? O 2 já é zoado, já. E o 3 também. Não, o 3 nem se fala. É que o 3 é pior do que... E o Mako tá lá no 3 também, coitado. Acho que eu nem vi o 3. O 3 é o que ele voa, né? Cara, é bem... E o pior é que é bem cara do Frank Miller. Tem até ninja lá, tem umas coisas assim, sabe? Eu não quis ver. É o pacote Frank Miller. Nossa. Pega o cristal, vai lá pra pegar o chifre lá, né? Do que vai ressuscitar lá o Dagoth lá. Só esse tipo de coisa que acontece em muito filme que eu acho foda. Os caras vão lá, catam o negócio, aí fica um exército lá esperando, né? Cara, né? Em vez de esperar o cara entregar tudo, não, vamos matar. Antes de vocês entregar, vocês têm chance de correr. Cara, eu não aguento esse tipo de coisa. Por que mata os caras lá quando eles chegarem lá no castelo? Vai matar os caras. Não, vamos antes, bem antes. Vamos ficar esperando os caras na saída com um chifre pra já matar, sei lá. E aí é pra inventar uma cena pro Mako fazer alguma coisa nesse filme, né? Porque no outro ele era tão importante, nesse daí, coitado. Ele nem consegue abrir a porta lá do feiticeiro lá, depois ele fica disputando lá a porta lá com outro cara lá. Não, ele faz uma coisa importantíssima, ele acende a tocha lá.
Caramba, viu? Eu gosto muito do Marco, eu fico fodido quando. Os cara... Sabe quando você gosta do ator e os caras só enfia coisa ruim pro cara fazer? Meu? O que eu tenho raiva é a hora que o Conan encontra com ele, sabe? Que eu acho que ele vai falar, sabe? Akiro, mesmo que fosse um nome inventado ali, sabe? Tipo, Akiro, por quanto tempo? Alguma coisa assim, né? Ele só olha pra ele e fala, preciso de você. Aí o Marco só faz, tá bom. Porra, vocês tiveram uma puta história, irmão. Você salvou a vida do outro e tal. Cara, ali você não vê que o cara é cronista do outro, né? Renegaram o filme anterior de um jeito besta, assim. Olha pro cara e fala, Conan! Sabe, uma coisa legal, assim, né? Uhum. Porque aí já vai pro final mesmo, né? Aí que tá, o filme é assim, mas voltando, parece que a implicância é nossa, mas assim, a gente gosta do filme, é que tem os defeitos, cara, tem que falar, né? Eu acho legal a luta final, eu até acho bacana, só não acho interessante o monstro lá, que ele fica bem durão lá, né? Tipo, fica bem... A aparência dele eu acho legal, mas ele fica meio... Não, parece aqueles monstros de seriado japonês. Né? Putz, bem isso. Você vê no começo do filme que eles falam, cara que criou o monstro Dagoth. O cara tem um crédito especial dele lá, no começo do filme, não sei se vocês repararam. E eu falo, porra, precisava dar crédito pra essa merda? E é tipo... E aquele cara, como você falou, é o André o Gigante, né? Quem não sabe quem é esse cara, bota aí no Google, que o cara era um cara muito bizarro visualmente, assim. Ele aparece no clipe da Cyndi Lauper, aquele do Goonies lá. E, tipo, ele é um cara... Nossa. Tem uma cabeça gigantesca, um corpo gigantesco. E eu não sabia também até ver dessa vez aí que eu fui pesquisar, que eu vi, era o André o Gigante. Mas assim, eu acho legal a luta no final das contas. Assim, visualmente, ali contra o Bombata também. Acho que o Bombata morre de um jeito meio besta. Queria uma morte. Morre muito fácil. É uma luta muito fácil. Não, ele toma uma facadinha do lado da barriga, assim. Pô, queria... Arranca a cabeça do cara, né? Faz alguma coisa legal. O André o Gigante tinha 2,24 m. Ele era um monstro, né? Visualmente também, ele é de uma aparência monstruosa. Enfim, é isso. O filme acaba meio Star Wars, né? Eu tava pensando que acaba igualzinho Star Wars, né? Botar uma medalhinha, né, em cada um, só faltou isso. Nossa, cara, pensando nesse negócio da medalha também é bem, né? Vamos ser sincero, né? Tem amigo nosso que vai ficar bravo, mas... Todo mundo tem que... todo mundo medalhinha tem que é foda. Pedir permissão pro Conan, né? A rainha, por que ela tem? Os caras têm que perguntar, né? Posso, Conan? Pode. E aí tem uma dos maiores foras da história do cinema, né? A menininha na frente de todo mundo do reino. Não, eu vou procurar outra mulher que eu não sei qual que é, porque a que eu quero morreu. Mas não é pois você. né? Não vou vomitar meu reino. Cara, que coisa, né? Que desperdício. Mas o filme, assim, nota 6, assim, o filme é divertidinho, assim. A gente xinga, mas é divertidinho. Só que aí, os caras não queriam largar o osso, né? De jeito nenhum. Fizeram Guerreiros de Fogo. Ou, no original, se preferir, Drunken Warriors, né? Não, é Red Sonja mesmo. Eu sei. Drunk Warriors. Eu não sei muito sobre esse filme, eu não vou entender as piadas. Eu, na verdade, a primeira vez que assisti foi agora. Eu nunca tinha assistido ele inteiro. Nossa! Eu sei que a Bridget Nielsen, o Schwarzenegger... porque assim, o que foi... Por que aconteceu o negócio lá do Schwarzenegger não fazer o Conan? Porque o Conan, o direito dele era da Universal. E o contrato do Schwarzenegger era com Dino De Laurentiis. Exatamente. Esse que foi o problema. Direito cinematográfico, que nem o X-Men que não podia estar na Marvel, né? Uma coisa assim. Exatamente. E aí os caras... mas a gente vamos tentar a Red Sonja, né? Pô, o personagem tá dando sopa aí, né? E dessa vez, que nem o Rogério falou, todo mundo da produção, basicamente, tudo italiano. Danilo Donati, que fez o figurino, ele fez muito filme com o Zeffirelli, com o Fellini. O Carlo Rambaldi, que é o cara que ganhou o Oscar pelo ET. Só ficou por ali mesmo, pelo jeito, né? Porque os efeitos desse filme, ótimos.
O diretor de fotografia é o Giuseppe Rotuno, que também trabalhou. Ele fez o Walter Jazz, Fellini, Barão Munchausen também, ele fez a fotografia do cara. E dessa vez o Ennio Morricone entrou na parada. Só que aí você vai assistir o filme lá. Barco furado. Meu Deus, cara. Uma história sem pé nem cabeça. Não, começa de um jeito, eles esquecem a história rapidinho do que estava se tratando. Ô, Rafa, só pra. Não, na primeira cena, o Rogério tá aí pra testemunha. Tem gente que vai ficar bravo, porque tem gente que é fã desse filme. Mas eu acho que esse é o filme, cara, que só você gosta só pela memória afetiva mesmo. Porque se fosse assistir hoje, adulto, nunca ter assistido antes, é isso aí, cara. É que o Rogério aí, tipo, assistiu o filme bem fraco, assim. Começa uma cena ali, cara, é meio parecido com o Conan. Ela vai se vingar da mulher que matou lá o pessoal da vila, certo? Os pais dela. Aí é um espírito que chega pra ela pra tipo, ó, você vai se vingar. Negócio assim. É tipo, esse negócio totalmente fantasmagórico. E depois não acontece mais nada do filme disso aí. Aí. E ela vai treinar num tipo de clã que só ela de mulher, né? Que seriam os mongóis, né? Seria lá aquela parte oriental lá da Ciméria, lá da Ereboriana lá. Aí a Brigitte Nielsen, que eu acho que assim, é adequado pro papel, ela é bem canastrona, eu acho ela bem fraca assim, mas pelo menos ela tem um porte físico, ela tem uma presença. Você olha ali, não, essa mulher parece uma guerreira mesmo. A Sandal Bergman, coitada, voltou. O que ela é no filme? A vilã. Que tá com raiva da Sonja. Vamos falar Sonja, que até dublado fala Sonja, tá, gente? Não é Sônia, a gente sabe que é Sônia. E também você chamar... Você chamar uma puta heroína dessa gigante, musculosa de Sônia, que é a sua vizinha aqui, é difícil pra gente que é brasileiro, né? Sonja. Ô Marco, me parece que ela tem uma atração pela Sônia, né? Exatamente. Tem uma questão aí de ela querer que a outra seja rainha junto com ela. Olha um clima. Não, e aí já criou um problema com o pessoal LGBT da época. Você imagina, né? Parece filme atual, é filme feito ano passado? Não. Cara do céu, ela tem uma cicatriz assim, coitada, ela se esforça, cara, nesse filme aí. Ela é legal de vilã. Aí que tá, ela tem um carisma pra ser uma vilã. Mas, meu, é totalmente furado. Tem esse negócio. Porque fica meio assim, tipo, ela quer pegar. Não, uma cena boa. Nesse treinamento, aí que ela tem lá com o cara da Mongólia, lá que é o Tad Orrino, que é um ator. Ele é bem famoso, assim. Ele fez um monte de coisa já nos Estados Unidos. E aí ele vai fazendo os conselhos pra ela, pra Sonja, né? Ele fala assim, quase assim, né? Minha filha, você precisa gostar dos homens. O que ela tava fazendo? Exato. Que belo conselho, né? E tal. E, cara, assim, as cenas do Schwarzenegger não são ruins. Mas o problema é que você sente que o cara tá incomodado de estar no filme. Cara. Não, é que ele foi meio obrigado pelo contrato, né? O que tá acontecendo ali, cara, porque assim, a trama é novamente de vingança. Ela vai se vingar e acaba encontrando um príncipe lá, que você não entende também, né? O que o cara tá fazendo lá. Ele é da... Eles têm que destruir um objeto lá, né? A trama é verdade. Ele vai pra conferir se faz. Tem um objeto lá que tem. A irmã da Sonja tá lá. Faz parte de um culto que vai destruir tipo um artefato lá que é meio místico, lá que controla tudo, sabe? É um negócio que não é muito bem explicado, assim, bem jogado. E aí vai destruir o mundo se não for destruído. Né? Aí tem o culto. Aí ela vai lá, a vilã quer pegar esse artefato para ela conquistar o mundo, né? Essa coisa bem o mundo. Ela acaba sendo morta, novamente uma parente da Sonja sendo morta, e o Calidor tá passando lá na hora lá que ela tá sendo perseguida. Não, ele vai para acompanhar, né? Hã? Ele faz parte também. Não faz lembrava, parte. Não lembrava. Ele vai lá para acompanhar a destruição. Só que ele chega e já aconteceu todo o imbróglio lá, já roubaram
É tipo uma pedra também, né? Que eles levam. É uma. Tipo uma esfera, né? Aí, tá. Cara, depois eles destroem esse artefato de um jeito besta. Eles só jogam no fogo lá e pronto, acabou. E que não pode ficar na luz, né? Não pode ficar na luz. Cara, que filme zoado, viu? Que filme zoado. Não, e o pior que o papel do Schwarzenegger, como que é o nome dele? O Calidor. Ele encontra a irmã da Sonja morrendo e do nada ele já encontra a Sonja lá nesse monastério, treinando. Ele chega lá e fala que ela já a tua irmã tá morrendo. Vai com ele. De que ano é esse filme aí, moçada? 85. 85, tá. A Bridget Nielsen ainda era bem desconhecida, né? Porque eu gosto muito do primeiro filme dela. Tira da Pesada, eu adoro, e no 2 ela é a vilã, né? E tem o glorioso Cobra também, que ela já era a esposa do Stallone. Que eu assisti ontem. Eu acho um filme, eu acho uma bosta, o Stallone Cobra, mas às vezes você fala isso e as pessoas falam, como você fala isso? Desculpa, cara. Cara, mas eu acho esse o melhor filme dublado, viu, Rafa? Porque tem o André Filho que é foda, né? O cara, sabe uma cena que eu sempre lembro? É aquela cena que tá lá, a gente mudando totalmente de assunto, né? Aquela cena que ele tá comendo um salgadinho assim, aí ele começa a falar assim, come aí, ó. Pega um pedacinho aí, ó. É muito bom, cara. O André Filho é um dos melhores dubladores que já teve no Brasil, né? O cara morreu de AIDS nos anos 90, assim, mas ele é a voz mais legal do Stallone. Nossa, muito legal. E a Bridget Nielsen é a eterna mulher Hulk, né? Lembra? Série da Mulher Hulk, fizeram uma foto com ela, tudo, mas nunca rolou. Hulk. Cara, eu não tenho muito o que falar do Guerreiro de Fogo. Tem uma cena lá bizarra lá que eles atravessam uma ponte lá de osso. Que aí a minha esposa falou assim, nossa, mas esse monstro morreu exatamente aí. No meio do desfiladeiro, assim. Ele morreu... Morreu pulando, né? Cara, o braço do lado e a perna do outro. Cara, que patifaria, viu? O molequinho lá, o pequeno mestre lá, nossa. Não, e quem faz o guarda-costa dele, cara, é o cara que fez o Brutus no filme do Popeye. Olha. Pois é. Nossa, cara, tem uma cena muito besta também que eu lembrei agora, do Feiticeiro. Que assim, no clímax do filme ali, tá as duas lutando lá, né? E aí tem um feiticeiro que faz tipo uma macumba ali. Ele é tipo um alquimista. Vai cortando assim. É tipo um alquimista, né? Só que em vez dele matar logo a Sonja, não. Ele fica tipo... Faz um cortezinho aqui, faz um cortezinho ali. Cara, idiota. E aqueles efeitos, né? De aparece, desaparece. Nossa, cara. Que loucura, viu? Não, assim, pra resumir bem o Conan, o Guerreiro de Fogo, é assim, é o filme que o Schwarzenegger colocava pros filhos dele quando eles faziam alguma coisa, ele colocava esse filme aí pra eles ficarem assistindo esse filme aí várias vezes, seguida, de castigo. Essa é a mensagem do filme. Já falamos muito, né? O objetivo era, que nem eu falei antes, o objetivo era falar do primeiro Conan. Não tem muito o que falar do Guerreiro de Fogo, né, Rogério? Então, como eu falei, eu nunca tinha assistido ele inteiro. Eu sempre assistia por ou o início ou o fim, mas eu nunca tinha assistido ele inteiro. Agora foi a primeira vez que eu peguei ele e assisti inteiro. Então, e ele é dirigido pelo mesmo diretor do Conan, né? Do Destruidor, Pois é. Era o penúltimo filme dele, então você imagina. Se no outro ele já tava... Com foda-se ligado. Largando o barco. Peraí, o penúltimo foi o Destruidor e o último foi esse? Não, o antepenúltimo foi o Destruidor. Ele ainda fez um outro depois, eu acho. Jesus. Mas é muito ruim. Não vamos falar do Momoa? Tem o Momoa também, né? Eu não sei quanto tempo a gente... Quer falar alguma coisa do Momoa? Que os posters eram bem legais, que era tudo a propaganda. O cara era adequado. Se comparado com o Conan do Howard, é o que chega mais próximo assim, de personalidade, né? Duro que o filme é sem personalidade, né? Esse que é o filme não tem personalidade. Sabe que às vezes eles tentaram fazer meio Piratas do Caribe, só que com o Conan? Dá a impressão que é isso, cara, pra mim. Assim, uma coisa assim. O que eu falei pra vocês, eu vou repetir aqui. Mas acho que a gente não tava
quando eu vi o Momoa como Conan, eu falei, pô, tudo a ver esse cara, sabe? Ele tem aquela testa protuberante de tipo Frazetta, ele tem umas feições diferenciadas, o cara fortão, mais bronzeadão. Pô, o cara ideal para ser o Conan, mas aí o filme é ruim, o filme é fraco. Então, tipo, é uma pena ter descartado a oportunidade de usar o Momoa. Você fala, mas o Momoa é mau ator, o Schwarzenegger é o quê? Então, tipo, dá para usar o cara. E agora, para usar em outro filme, eu acho que vai ficar meio complicado, porque vai ficar aquela reminiscência. Mesma coisa que pegar o Ryan Reynolds para fazer um filme bom do Lanterna Verde. Não dá, cara. Mas que ele tem um biotipo legal para ser o Conan, tem. E eu acho que também a história é meio a abertura dele é meio uma reciclagem do primeiro filme também, né? Eles tentam dar aquele ar da abertura do primeiro filme, né? Então, só falando aí que Conan o Bárbaro, pra mim, como eu disse, é um grande clássico. Os outros filmes assistam. O Destruidor é bacaninha. O Guerreiro de Fogo, quem não viu, assista por conta e risco, né? Desculpe quem gosta do filme, quem é fã, muito fã. Mas vocês têm que admitir que, assim, é um filme que ninguém vai estragar a memória. Essa coisa assim, né? Às vezes você não pode falar, mas ninguém estraga a sua infância, cara. Então você pode curtir o filme de boa aí, não tem problema você ter amado o Guerreiro de Fogo, você tem na sua coleção, não tá tranquilo, sabe? Tranquilo. Mas aqui a gente queria falar mesmo do primeiro Conan, que eu acho um filme muito relevante. Fez uma Conan mania. Eu acho assim, tecnicamente, quase que pra época, assim, perfeito, sim, tecnicamente. Você vai ver algumas coisas meio datadas, mas eu acho que em questão de condução, de narrativa, assim, é uma coisa que é um exemplo até hoje. Até hoje não conseguiram fazer um filme do Conan à altura desse, né? E, por mim, é um filme ótimo, assim. Tá. E aí eu quero agradecer aí meus companheiros aí de podcast. Rogério, valeu ter voltado aí, cara. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, cara. Prazer conhecer aí o Rafael. Estamos aí. Se precisar, é só dar um toque e fazer o meu jabá, né? Esquecemos de falar do Entre agora, Traços, né? Tô voltando aí voltando com um blog novo, né, chamado Entre Traços. Ele tá no início ainda, tá em desenvolvimento, né? Mas estou tentando manter aí um ritmo legal de publicação para fazer público, né? É isso aí. E vai estar numa próxima aí, o Rogério aí. Ô Rafa, valeu mesmo, cara, ter aparecido aí, ter aparecido em voz, né? Ter participado aí do podcast, cara. Espero que você tenha gostado, espero que você volte aí, cara. Ô, Damiani, gostei pra caramba, cara. Foi muito legal, puta conversa fluida, divertida. Agradeço muito aí o convite. Também baita prazer conhecer o Rogério. Até fiquei com a sensação que eu estava conhecendo uma versão do John Milius aí no Rogério. Acho que ele é um cara na mesma pegada. O cara também. E eu queria só também fazer aqui, falar. Assim, vocês curtem quadrinhos? Vocês querem um conteúdo um pouco diferenciado do que vocês estão acostumados a ver? Porque às vezes a galera fica muito na mesma pegada de fazer reviewzinho, de HQ que está saindo agora, ou de comentar a mesma coisa que todo mundo está comentando, que saiu o anúnciozinho do filme. O meu canal é um negócio diferente, é um conteúdo próprio, diferenciado, para uma galera que quer uma coisa que cresceu lendo HQ, ou que está querendo conhecer como foi uma época mais antiga, para entender o contexto de hoje. Então, se você quiser conhecer, é só digitar HQ, você precisa saber. Pode digitar no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Você vai ter conteúdo legal, mas os vídeos estão no YouTube. Então, HQ você precisa saber no YouTube. Tem umas coisas bem legais lá. E agradeço a oportunidade aí por deixar eu passar a mensagem para a galera. E é isso aí, gente. Aí foi o podcast Cinema Aventura. E na próxima aí vai ter surpresa aí no próximo programa. A gente vai divulgar lá no Facebook, no Instagram. Então espero que vocês continuem nos ouvindo. Valeu!